Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Quem for achando diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou ler o texto. A palavra do Senhor diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Nós vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti mais uma vez. Pedimos que o Seu Espírito Santo conduza essa mensagem, conduza essa pregação, e possa surtir efeito no coração dos irmãos da igreja, de cada um, ó Deus, que venha ouvir essa mensagem posteriormente. No nome de Jesus, cremos na Sua graça, no Seu poder para a salvação quando o Evangelho é pregado. E assim cremos que o Senhor falará nessa noite nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus, você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu queria falar nessa noite a respeito de uma palavra que se encontra no texto de Filipenses, que completa uma frase. Ele diz assim, desenvolvei a vossa salvação. E eu queria dar ênfase na palavra desenvolver, né? É um verbo, é um imperativo, é uma ordem. Desenvolvam a vossa salvação. Eu coloquei aqui também mais 3 traduções a respeito desse texto, que ele diz assim: portanto, meus queridos amigos, essa é a Nova Versão Internacional, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, continuem a operar a sua salvação com temor e tremor. A Nova Tradução Viva também detalhou esse texto da seguinte forma: queridos amigos, vocês sempre seguiram minhas instruções quando eu estava com você. E agora que eu estou fora, é ainda mais importante. Trabalhe duro para mostrar os resultados da sua salvação, obedecendo a Deus com profundidade, com profunda reverência e temor. A Bíblia, padrão bereana, diz assim: portanto, meu amado, assim como você sempre obedeceu, não só na minha presença, mas agora ainda mais na minha ausência, continue a trabalhar a sua salvação com temor e tremor. O que eu queria começar dizendo aqui a respeito de desenvolver a salvação é o que o texto está dizendo, né? E a gente tem que entender o porquê Paulo escreve isso. Às vezes nós temos o entendimento, irmãos, que a salvação de Deus ela é algo que nós participamos junto, ou que nós temos algum tipo de participação para recebê-la, e na verdade não é assim. Ela é uma dádiva de Deus. A salvação, ela é um presente de Deus, é graça de Deus, e como nós bem sabemos, nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor nos deu. Agora, assim como ele é dado, Paulo fala aqui que nós devemos desenvolver a salvação. Devemos desenvolvê-la, né? E as outras traduções nos dão mais sentido para isso. E não só a respeito da salvação, mas quando nós olhamos para esse versículo em si, ele tem um contexto anterior. Ele tem um porquê foi dito isso. O verso 2, o capítulo 2 inteiro, vai colocar Cristo como um exemplo de obediência. Ele vai citar lá, né, nós vamos ver no verso 6 em diante, que ele fala que assim como Cristo não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou, né, passando por todas aquelas situações, nós também devemos agir da mesma maneira. Nós precisamos olhar, ele fala sobre a unidade da fé, nesse capítulo 2, e ele conclui dizendo, assim pois, é uma conclusão, explicando tudo aquilo que ele disse no capítulo 2. Assim como, meus amados irmãos, vocês sempre obedeceram, agora ainda mais. Agora que eu estou longe, vocês estão me obedecendo ainda mais. Mas ele pede, desenvolvam isso. Desenvolvam esse ato de obedecer. Desenvolvam a sua característica de serem obedientes, porque isso agrada ao Senhor. Né? Isso é uma maneira, é uma ordem, e ele tem um peso e tem uma maneira também, com temor e tremor. Né? Com temor e tremor. Quando nós olhamos aqui na Nova Versão Internacional, ele diz, continue a operar.
Então ele tem uma continuidade de trabalho. Não é o simples fato de saber que é salvo que nos deixa inertes dentro da igreja, né? Parados. Sabe aquele irmão que ele passa a vida inteira e ele não desenvolve nada? Não tem um desenvolvimento, ele não consegue crescer na oração, ele não consegue crescer no compreendimento da palavra, ele não cresce na sua maturidade, ele é sempre aquele meninão, né? Aquela pessoa que não evolui, ele sempre ele entra no 1 e ele fica no 1 a vida inteira. É esse tipo de pessoa que Paulo está falando. Desenvolvam, cresçam, avance, busque novos entendimentos, busque aprender coisas novas. Se tem alguma coisa, algo que é triste dentro da igreja, é aquele irmão que ele tem tempo de casa, porém ele não mostra isso, ele não tem fruto disso. Não parece que ele já é um crente antigo, não, ele ainda é menino, né? Irmão, por que você está falando isso? Porque tem um texto em Hebreus, capítulo 5, verso 12, que ele fala assim, ó, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Sabe aquele irmão que ele já está a vida inteira dentro da igreja, ele sabe somente o básico do básico e olha lá. É disso que Paulo está falando. Desenvolvam a vossa vocação, desenvolvam a vossa salvação, cresçam, né? Assumam responsabilidades, não tenham medo de avançar. Irmãos, é triste, porque vira e mexe aparecem irmãos aí, né? Os irmãos têm visto. Aí eu vou, depois do culto, conversar, né, com os irmãos, com os abençoados que vêm. E tem hora que dá medo, irmãos. Dá medo. Você escuta algumas coisas assim, que é aterrorizante. Vários deles dizem assim, irmãos, eu trabalhava na obra. Aí você pega e para e pensa, né? Pô, se trabalhava na obra, é um irmão tão capacitado, que sabe pelo menos o básico. E não é assim. Não é assim. Geralmente, dos que falam que trabalham na obra, aí você começa a conversar, né, um pouco mais, não é nem termo técnico, né, mas você começa a ver, vamos ver como é que é o irmão, né? Irmão, é tenebroso. Tenebroso. Como as pessoas não sabem o mínimo. E já são crentes ali há 5, 10 anos, ou que já estão ali ocupando algum cargo dentro da igreja há tempo e não desenvolveu nada. Não aprendeu nada, não sabe de nada, não consegue explicar nada da palavra. Mas não é possível que esse irmão era alguém que trabalhava na obra, né? E não desenvolveu nenhum dom. Ele não procurou crescer naquilo. Você imagina que... Eu usei isso uma vez, um exemplo com o Miguel, mas eu vou mudar hoje. Você imagina um soldado, ele chega e ele se alista com 18 anos e ele está com 45 anos de idade e ele ainda está lá com a divisa de soldado. Eu falo assim, mas não é possível, né? Tem uma coisa errada. Primeiro que não é possível mesmo, né? Porque o soldado é o máximo que ele consegue ficar ali com a mesma divisa 4 anos. Depois, se ele não passar para nada, ele vai ser mandado embora. Agora, por mais que passe um certo tempo, qual é o normal das coisas? O desenvolvimento. É ou não é? O desenvolvimento. Tudo que nós fazemos nessa vida, irmão, é marcado por desenvolvimento, né? O pediatra é assim. Vai ver lá a escala, né? Ele está com tanto tempo de idade, ele tem que ter tantos pesos, tanto de altura. É normal isso. E na vida espiritual, não é diferente. Não é diferente. Não é normal para um cristão ficar muito tempo da mesma forma. Não é normal. Não é. Isso é prejudicial. Então, se não me engano, é Pedro, ele diz assim, que nós devemos estar preparados para combater os contradizentes. Aí, como que nós vamos estar preparados se nós não desenvolvemos nada sobre conhecimento? Nós vamos levar um show, né? Dependendo com quem a gente for conversar.
nós vamos ficar lá com aquela cara, né? Nossa, eu não sei falar. Irmão, mas você não está há tanto tempo na igreja? Não, mas isso aí eu nunca procurei aprender. Não, irmãos, precisamos buscar. Amém? Precisamos procurar desenvolver a salvação. A salvação, eu queria, se eu for ilustrar ela como uma forma lúdica para você observar, você imagina que ela é um presente embrulhado que foi entregue para você. Se você não abrir, né, e procurar ver o que tem dentro dessa embalagem, você nunca vai saber o que tem lá dentro. Não é assim? Você nunca vai saber o que tem se você não abrir. Ah, irmão, mas eu ganhei um presente. Ganhou. E ninguém está discutindo que não. É visível que você ganhou. Mas se você não abrir a caixa, abrir a fita ali, tirar da embalagem, abrir, ver como é que é, pegar, sentir aquilo, ter parte com aquilo, você nunca vai saber, né, o que realmente tem dentro da caixa. É mais ou menos como a salvação. Se nós não procurarmos abrir, compreender o que envolve a salvação, o que é aquilo, quem que lhe deu aquilo, por que você recebeu, né, qual é o motivo da pessoa te presentear com aquilo, você nunca vai desenvolver o entendimento do presente que recebeu. E muitos crentes são assim. Eles sabem que Deus deu salvação. Agora o porquê, por que motivo, por que causa, né? Será que ele merecia um presente? Será que não? Não sabe. Por quê? Porque não desenvolve isso. Não desenvolve, não cresce, não procura entender isso. Agora, não é porque você desenvolve a salvação que você tem parte nela. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Repare que Paulo, quando ele dá o imperativo de desenvolver, ele não fala assim, trabalhem. Ele fala, desenvolvam. É diferente. Uma coisa é você trabalhar pela sua salvação. Outra coisa é você desenvolver ela. Você desenvolve uma coisa que você já tem. Você não trabalha para receber a salvação. Por quê? Porque não vem de nós. Como o texto de Efésios, o mesmo autor. Ele não vai se contradizer, ele se complementa. Em um ele fala assim, já que vocês receberam a salvação pela graça, agora desenvolvam ela. Ou seja, cresçam com ela, aprendam com ela, busquem saber o que isso significa. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Porque isso é importante. Isso tem chamada vocacional. Quando ele cita lá no capítulo 2, no verso 12, que nós temos que desenvolver, ele dá o comparativo antes com Cristo. Ele vai explicar, ele coloca como maior exemplo de obediência, de chamada à obediência, a pessoa de Jesus. Né? Ele usa como referência o máximo, né? o sumo exemplo que é do Senhor Jesus Cristo. E quando nós olhamos para isso, é aí que nos dá mais ênfase para buscar obedecer. E não só obedecer, desenvolver a obediência. A Bíblia diz que Cristo ele aprendeu a obediência por tudo que ele passou. E nós também devemos buscar aprender a obediência naquilo que nós passamos. A cada dia as dificuldades elas vão só aumentando, né? Só aumentando. E a cada dia o nosso nível de desenvolvimento de salvação também tem que aumentar. Também tem que aumentar. Se a Bíblia diz que nós não vamos carregar um fardo ao qual nós não podemos suportar, qual então é a lógica? Vamos nos fortalecer, certo? Vamos nos fortalecer. Por quê? Porque a cada vez que as lutas ficarem mais difíceis, nós já vamos estar fortalecidos, ou seja, desenvolvidos. Se eu sei que eu vou ter que fazer um teste físico, onde eu preciso fazer 12 barras, e eu faço 2, até o dia de eu fazer as 12 barras, eu tenho que estar o quê? Desenvolvido para isso. Preparado para isso. E é por isso que as pessoas às vezes desviam, perdem o foco, porque não se preparam para o dia mau, né? São nécios. Não mantêm o azeite, não colocam, né, a lamparina ali preparada para caso o noivo chegue e a gente esteja preparado. Por isso Paulo fala, desenvolvam, cresçam, né? Busquem o conhecimento para a vossa salvação, porque isso é totalmente importante para nós. Existe um teólogo chamado William Hendrickson,
e ele diz assim, que a palavra desenvolver, traz a ideia de um esforço contínuo, vigoroso. Continuem a desenvolver. Então não é uma coisa que vai parar. Não, é contínuo. Contínuo. E isso não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se você perguntar para um atleta de alto nível, de alto rendimento, o que é mais difícil? Chegar no topo ou se manter lá? Ele vai falar que é se manter. Porque se ele já chegou no topo, ele tem que ter o esforço dobrado para não deixar que ninguém o ultrapasse. E isso é mais difícil. Porque quando você tem um alvo para buscar, você vai falar assim, não, quando eu chegar lá, eu tô bem. Só que se você chegar lá e parar, você vai de novo retroceder. E na caminhada cristã é a mesma coisa. Não tem o topo. O topo é só em Cristo. Amém? O topo é só quando nós chegarmos lá com o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos procurar crescer na estatura do varão perfeito. E isso para nós não vai acabar amanhã. Não é desenvolver de hoje para amanhã. É desenvolver de hoje até a volta do Senhor. Ou como a Bíblia diz, até o dia do Senhor. Amém, irmãos? Isso é importante sabermos por quê. A tendência a sermos... tem uma palavra certa para isso, procrastinadores, deixar para amanhã o que devemos fazer hoje, deixar para amanhã o desenvolvimento, deixar para amanhã para fazer aquilo que devemos fazer, isso é real no meio da igreja. Isso é real no meio da igreja. Ah, irmãos, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu faço isso, amanhã eu busco aprender disso, amanhã eu tento me esforçar mais nisso, amanhã eu busco perdoar algumas coisas, amanhã eu busco... Não. A Bíblia diz que nós devemos correr, remir o tempo, porque o dia do Senhor está próximo. Então, quanto mais nós nos prepararmos hoje, mais desenvolvimento, mais força teremos para passar pelas dificuldades e guardarmos a coroa que o Senhor nos deu. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E não retroceder, que é o que acontece também. Além de muitos não avançarem, ainda retrocedem. Você já percebeu como acontece? A exemplo aqui dos hebreus, eles ao invés de abraçarem a graça, eles estavam voltando aos costumes judaicos, aos costumes de Moisés. Então Paulo fala para eles, pelo tempo que vocês já estão me ouvindo, Paulo não, que não dá a referência a Paulo aos hebreus, mas o autor diz, com o tempo que eu já tenho escrito a vocês, já eram para vocês estarem mais espertinhos, né? Já era para vocês já estarem mais evoluídos, e não com essa morosidade aí, né? Com essa coragem. Não! Desenvolvam, cresçam, para que a vossa salvação apareça, o fruto da salvação. Trabalho duro para mostrar isso. Trabalho duro para mostrar isso. Isso na versão da tradução viva, mas a original, ela diz desenvolvam. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, porque à medida que o tempo está evoluindo, Satanás tem usado de novas artimanhas para ganhar muitos dos irmãos. Muitos dos irmãos. Antigamente era o quê? Era só a televisão, né? Ah, só a televisão, o pecado da televisão. Não, era reduzido às técnicas que ele usava. Hoje não. Hoje não. Hoje, se você sai na rua, já pode acontecer alguma coisa ali, ele já pode usar alguma situação para tentar ganhar sua alma. Se você pega o celular, você pode estar vendo alguma coisa ali que não tem nada a ver com coisa, né? Mundana. Mas do nada entra um anúncio ali, uma seta ali que pode te pegar. Não é assim? Hoje nós estamos muito mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Muito mais. E imagina que você está pronto para ir para uma guerra. Você está pronto, você está lá, você sabe que vai ter a guerra. Aí você vê lá que o inimigo ele tem avançado. Ele está vindo com grande fúria. Com grande fúria, grande armamento, com grande poder de fogo para te atacar. Aí você fala, não, eu não quero, eu vou só aqui com a minha faquinha mesmo e eu me garanto com isso. Mas você sabe que do outro lado o inimigo está vindo com fuzil, com armamento pesado, com um arsenal bélico muito, muito forte. Você vai continuar com a faquinha? Não, né?
Você vai fazer o quê? Você vai se preparar mais. Não, peraí, chama o armeiro lá, né? Vamos nos capacitar, me dá aí umas granadas, me dá algumas coisas, reforça o meu colete, não sei, arrume um capacete melhor, porque o negócio vai ser violento. Quando a minha esposa estava passando no tratamento lá para fazer o tratamento do que ela teve da cirurgia, o médico falou para ela assim: ó, o seu remédio que você está tomando não está adiantando de nada. Tá adiantando de nada. Não não tá resolvendo nada para você. Nós estamos numa briga de rua. Só que você só tá apanhando. Vocês só estão apanhando. Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos, na minha palavra agora, nós vamos desenvolver uma tática aqui pra gente combater de igual para igual. Aí ele foi e deu um remedião lá, né? Violento lá, pra quê? Pra bater de frente, irmãos. Para bater de frente. É por isso que muito crente leva a burdoada aí à toa. Porque não desenvolve, não cresce. É menino. Paulo fala isso, né? Quando você era menino, você via como menino, você olhava como menino, você tinha a mente de um menino. Mas logo que você passou a ser homem, ou seja, logo que você desenvolveu, você deixou as coisas de menino. Ou se deve deixar as coisas de menino. Aí tem lá, né? A pessoa com 60 anos, 60, 70 anos, dentro da igreja, quem ainda é um menino? É um menino. Emburra à toa, se chateia à toa, não cresce, não desenvolve. E é por isso que é importante a gente sempre estar buscando, enraigados na videira que é o Senhor, para que se dê o desenvolvimento. Ninguém se desenvolve se o Senhor não for com ele. Começa por aí. Ninguém, irmãos. Qual que são os exemplos que o Senhor nos dá? Que ele é a videira e nós somos os ramos. Você já viu um ramo desenvolver se ele não estiver ligado na videira? Impossível. Se você corta o ramo da videira, ele seca, ele não cresce. Então, o primeiro passo para desenvolver é estar enraizado ou enraigado no Senhor. É o primeiro passo. Ninguém se desenvolve se não tiver com o Senhor. Não é assim? O pianinho lá, teclado lá, tô lá, né, batendo o dedinho lá, tá com o dedinho mole ainda, mas, né, alguns, dedo duro, né, negócio ali, não vai de jeito nenhum, mas você tá enraigado no Senhor, você fala, Senhor, me ajuda aqui, dá uma força, né, dobra o dedo, vai, só que você tá fazendo o quê? Desenvolvendo também, e pedindo graça para Deus, para que isso vá mais adiante, e isso é importante. O primeiro passo para querer crescer e desenvolver é ter o Senhor. Amém? Ou estar junto do Senhor, estar se alimentando de Deus, porque não é fácil, irmãos. E geralmente, para se desenvolver, dói. Você tem que tirar alguns hábitos, parar com algumas práticas, né? Se abdicar do tão gostoso descanso, para quê? Para desenvolver. Amém? Glória a Deus. Vamos adiante. Um outro teólogo também diz que desenvolver tem o sentido de trabalhar até a consumação, como quem trabalha em um problema de matemática até chegar ao resultado final. E aí, esse exemplo é bom, né? Lembra daquelas contas de Bhaskara da escola? Aquelas expressões numéricas? Nossa, eu lembro de algumas, irmão, que era tão grande, tão complexo lá, com chaves, com colchete, né? Eu, particularmente, nunca usei para nada aquilo. Foi só para dar dor de cabeça e levar xingo. Mas era complexo demais. Mas qual que era o intuito daquilo? Você tinha que chegar no valor final. Geralmente era 0. Né? Era um número ali muito simples. Mas a conta para se chegar naquilo era gigantesca. Você tinha que usar milhões de fórmulas para ir desenvolvendo. Tinha uma sequência numérica. Por isso que o meu forte nunca foi matemática, né? Mas tinha uma sequência. Você tinha que começasse por um lado ou pelo meio, tinha que baixar o valor do X ou não sei o que lá. Mas qual a função? Chegar em um valor. Lá embaixo você achava lá o valor do X, do delta, ou o que quer que seja. Agora, para chegar naquilo tinha que fazer o quê, Júlio? Desenvolver a conta. Você sabe. Irmão, ele sabe. 2 folhas de conta, nem Sabrina? 2 folhas. Eu não chegaria nem no meio da primeira. Mas para chegar lá no númerozinho lá, para quê? Para se ter um resultado. Mas é necessário um desenvolvimento daquilo. Pegar aquele papel,
pegar aquele projeto e desenvolver ele. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Tem que ter um plano, irmão, de ação para se desenvolver. Amém? Ninguém vai do nada desenvolver, nossa, uma grande empresa. Como? Sentado lá na sala, não planejei nada? Não. Primeiro passo, você vai se desenvolver, você vai traçar planos para isso, metas para isso. E aos poucos você vai vendo o crescimento, né? Vai se motivando, vai desmotivar algumas vezes, mas o importante é ver que você saiu do zero. Você pode parar agora aí e fazer uma reflexão da sua vida. Se você não está parado, estagnado, do mesmo jeito, há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Tem alguns irmãos que o irmão é a vida inteira na pindaíba, irmão. É a vida inteira na pindaíba. Irmão, não é possível. Não é possível, né? O crente, presta bem atenção nisso. O crente, ele não deve ter uma vida miserável. Não deve. Ele pode passar por momentos de dificuldade. Isso ele pode. E vai. É uma promessa. Vai passar por momentos de muita angústia, muita dificuldade. Mas ele passa por momentos. Não é uma rotina de vida, um padrão de vida. Desde que nasceu até morrer, aquele irmão sempre passou fome, sempre... Não, isso aí não é um padrão de um cristão. Não estou falando que ele vai ter muito para sobejar. Não. Mas eu estou falando, ele não vai ser aquele irmão que a vida inteira ele vai necessitar de alguém estar dando cesta, de alguém estar ajudando ele. Não. Isso não é um padrão de um cristão. Isso é um padrão de alguém que ou está em desobediência, ou ele não está se desenvolvendo bem no seu trabalho, ele não está buscando crescer, e por isso ele não consegue prosperar. E isso em todas as áreas, irmão. Todas as áreas. Ah, ele é um péssimo pai. A vida inteira ele foi um péssimo pai. Por quê? Porque às vezes ele não procurou ser um bom pai. Ele não foi lá e falou assim, não, onde que eu estou errando? Por que meu filho não olha para mim? Por que eu não tenho o carinho do meu filho? Por que eu não recebo, às vezes, alguma coisa da minha esposa? Porque ele a vida inteira não desenvolveu nada. Não desenvolveu nada. Sempre foi aquela pessoa ali que é notória. Todo mundo sabe o que ele vai fazer. Todo mundo sabe como é que ele vai agir. Ele não surpreende ninguém, né? Aquele irmão, assim, totalmente já desenhado. Lógico que com o tempo, né, que você vai sabendo, você já sabe, irmão. A minha esposa, que eu olho para ela, já sei o que vai sair já. Já sei. Né? Já sei que tá maquinando aquela mente ali. Mas tem hora que a gente surpreende, né? Você dá uma resposta, você falou, né? Você tem que desenvolver até para não ficar aquele negócio chato. Imagina se eu viesse aqui pro culto com os irmãos e toda vez eu pregasse a mesma coisa. Você vai fazer o Rodrigo, tá de brincadeira. O Rodrigo não desenvolveu o ministério. Não desenvolveu, ele parou, ele estagnou. E conforme você vai ficando mais evoluído, vai ficando mais difícil. Porque quem é inventor é o Santos Dumont, né? A gente não inventa nada, não. A gente prega o que está escrito, sem inventar moda. E isso que é o diferente, o diferencial. Você pegar a palavra, pregar a essência da palavra e aplicar ela de uma maneira personalizada, né? E isso só consegue desenvolver aqueles que têm a graça do Senhor. Porque é muito difícil, irmãos, você ir avançando, e não é incomum você ouvir assim, nossa, aquele irmão lá começou tão bem, né? Ele começou o ministério dele tão bem, pena que ele não foi até o fim. Pena que ele não continuou desenvolvendo. Por isso é importante a gente sempre estar enraizados no Senhor para que a gente possa se desenvolver. Nos tempos de Paulo, este termo desenvolver também se referia a trabalhar em uma mina, extraindo dela o máximo possível de minério valioso, ou trabalhar em um campo, obtendo a melhor colheita possível. Mas agora você pode falar assim, irmão, qual que é o propósito dessa pregação hoje? O propósito dessa pregação, irmão, não é, como eu usei os exemplos, é só para que você pudesse entender. Mas o propósito dessa pregação é que você se desenvolva o caráter de Cristo. Você entende isso? O propósito dessa pregação hoje, e do que Paulo também disse, é que a gente nessa noite aprenda a desenvolver o caráter de Cristo, irmãos. Amém? É desenvolver literalmente o caráter do Senhor. Como ele era, nós também devemos ser. Porque foi assim que ele descreveu
em Filipenses capítulo 2, né? Ele sendo Deus não teve como usurpação isso, ele não teve isso. Antes ele se humilhou, antes ele buscou, ele manteve a unidade da fé, ele teve todas as suas características expostas para que a gente pudesse olhar hoje e falar, eu preciso também desenvolver isso. Preciso desenvolver esses frutos da mansidão, da humildade, ser mais longânimo, mais paciente. É necessário, porque senão, que proveito teria a pregação do evangelho? Como saberemos se os nossos frutos estão sendo mudados se não existe uma demonstração deles? Não tem como saber. Só saberemos se há a verdadeira conversão e se realmente há o desenvolvimento da salvação quando nós passamos pelos vales sombrios e aí sim, eu falo, não, aqui antigamente eu agia diferente. Se fosse há um tempo atrás, o negócio seria outra história. Isso é um simples exemplo. Mas em todas as outras áreas, nós podemos aplicar esse texto e buscar o desenvolvimento. Porque, como diz em Provérbios 10:16, o trabalho do justo conduz à vida, mas o fruto dos ímpios ao pecado. O que é o trabalho? O desenvolvimento. O desenvolvimento daquele que é justo, ele sempre vai produzir vida. E como a palavra diz para nós, uma vida abundante. Uma vida abundante. Desenvolver no Senhor não quer dizer que é aquela vida onde o crente ele vai se achar o máximo, não. Mas ele vai sempre estar procurando ser melhor do que ele foi ontem. Sempre procurando a sua melhor versão. Sempre procurando a sua melhor versão. E com isso ele não fica mais fazendo comparações com o que é alheio. Ele se compara com o que ele foi no dia anterior. Olha, ontem eu ainda estava chateado, triste, aborrecido com algumas coisas, mas hoje eu estou me desenvolvendo e estou procurando aprender mais com o Senhor. Hoje eu já estou melhor. Hoje meu emocional já está mais redondinho. Hoje a minha vida espiritual com Deus já melhorou. Por quê? Porque ele sempre compara com a sua versão anterior e não com outras pessoas. E assim devemos ser. Se você quiser se desenvolver, para de comparar com outros e se compare a Cristo. Se compare ao Senhor. Você vai saber a distância que você está, né? De estar no padrão, na busca do varão perfeito. E isso é necessário para que a gente não perca o Senhor de vista. Provérbios 13:4, a palavra diz, a alma do preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma do diligente se fartará. A alma do preguiçoso deseja e nada consegue, mas a alma do diligente, ela se fartará. Talvez você está ouvindo essa mensagem aqui também, e pode ser, né, que você está aí comovido. Fala, nossa, irmão, essa mensagem está falando no meu coração poderosamente. Mas existem dois caminhos para você. Dois. Ou você vai desejar isso e vai conseguir e vai se fartar dessas bem-aventuranças, dessa graça do Senhor, né? E vai ser aqui como o exemplo diz aqui, né? Como alguém que trabalha em uma mina e vai extrair os minérios da terra e vai ficar feliz com essa extração, ou você vai sair daqui contagiado, vibrante, mas a preguiça vai fazer com que essa semente morra dentro do seu coração. Você sai daqui, né, cheio, não, irmão, eu vou procurar, eu vou crescer, eu vou desenvolver, mas aí daqui a pouco bate aquela preguiça, né, porque o desenvolvimento, para que a pessoa se desenvolva, demanda um compromisso, e você vai falar, não, deixa esse negócio para lá, né, a mensagem foi boa, mas eu quero deixar minha vida rolando aqui, e tá tudo certo. O problema é que nós temos uma conta a ser prestada. Nós vamos dar conta de tudo isso, da salvação, do investimento que foi feito em nós. Nós precisamos saber disso. Que aquilo que o Senhor fez por nós daremos conta. E o desenvolvimento dessa salvação também requer isso. Que a cada dia nós olhamos e falamos, nossa, foi feito um grande investimento em mim para que eu fique a mesma coisa. Você não ficaria chateado, irmão, de comprar, né, um maquinário lá para fazer um trabalho? Né, um maquinário para talvez abrir o solo ali, e você paga caro naquilo, aí você vai usar e o tempo passa e ele é aquele mesmo maquináriozinho velho ali, que não adianta muita coisa. O que acontece com ele no final? Ele é deixado de lado. Ele é deixado de lado.
O mercado de trabalho hoje não é assim? Altamente competitivo. Se você não se qualifica, não busca, não cresce, você consegue um emprego fácil? Já não é fácil achar emprego, né? Um monte de Uber aí, advogado, né? É sério, engenheiro, mas não tem, não consegue. Então eles vão fazer outras coisas, mas se desenvolvem, buscam outras maneiras de crescer. E assim como nós temos isso em mente, que muitos não vão conseguir desenvolver por preguiça, como diz Provérbios, existem aqueles que vão sair daqui e falar, não, irmão, eu ouvi essa mensagem, quero me desenvolver. Sei lá, eu vou me matricular numa aula de música, eu vou procurar fazer uma teologia, eu vou procurar desenvolver a minha vida de oração. Eu não sei, irmão, o que você vai fazer, mas você sabe a área que deve desenvolver. Você sabe, o Espírito Santo sabe que você sabe, e eu não sei, né, o que é, mas você dentro de você sabe, eu preciso desenvolver isso. Preciso desenvolver essa área porque é o que está pegando. E aí, quando você sai com essa vontade, você vai para o verso 13. E o verso 13 do capítulo 2 de Filipenses diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, como também o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha isso, olha o mistério aqui, ó. Sabe esse sentimento que você está tendo aí agora? Não é um simples emocionalismo da sua alma sendo mexida por palavras que te dão ânimo. Não. Isso é uma palestra, né? Palestra é assim, emocional. Mas a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela move lá dentro do coração. Lá dentro do coração. E quando você, como diz Isaías, dá crédito à pregação, você começa a cair no texto, como diz lá em 1 João, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, certo? Então nós entramos nessa questão da seguinte forma: nós vamos corresponder ao Senhor porque Ele já estava movendo o nosso coração dentro da palavra e dentro da pregação. Você está ouvindo isso e é o Senhor quem está movendo ali aquela terra, aquele solo duro do seu coração, e Ele já está fazendo o querer, Ele está movendo você para que você queira mudar, para que você queira se transformar. Assim também, Ele também te capacita a realizar essa boa obra. Amém? Ele, é tudo por Deus, é tudo pelo Senhor, tudo pelo Senhor. E aí, Ele faz isso segundo a boa vontade dEle. Segundo a boa vontade. Então, cada ser humano que consegue se desenvolver, a Bíblia diz em Tiago que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes que está no céu, ou seja, do Senhor. Tudo que nós temos de bom, assim como diz Calvino, acertadamente, tudo que você vê de bom em mim é Cristo. Amém? Porque tudo que você vê de ruim, aí sou eu mesmo. Isso é fácil entendermos. Se é Deus quem começa a boa obra e Ele é fiel para terminar, tudo que vem de bom vem do Senhor. Agora, se você vê alguma coisa boa, ruim em mim, aí não é do Senhor não, aí é coisa ruim minha mesmo. Coisa ruim minha mesmo, que não se desenvolveu, né? Que não foi passada pelo crivo da salvação e ainda tem alguns frutos ainda que precisam ser transformados. Mas fato é que o que nós fazemos de bom nessa terra, o que nós fazemos de bom em desenvolver para a obra do Senhor, vem de Deus. Vem de Deus. O querer, o efetuar. Ah, irmão, eu estou querendo fazer tal coisa. Pode ter certeza que é Deus que está querendo que você faça. Irmão, eu estou querendo fazer isso em prol disso e eu creio que isso aí é algo que Deus tem movido no meu coração e provavelmente é mesmo. Analise os fatos, né? Analise os pontos. É condizente com a palavra? Tem amparo bíblico para ser feito? Então é de Deus. É de Deus. Às vezes nós oramos tanto, irmãos, tanto, e falamos, Senhor, confirma para mim se é para eu fazer isso mesmo. Mas é uma coisa tão óbvia que se deve fazer. Mas você fica ali, Senhor, confirma para mim, Senhor, se é isso mesmo. E o negócio já está escrito na palavra. Você já ouviu irmãos comentando que já fez. E você só está querendo, assim, um motivo para que você não faça o mais rápido possível. Né? Ai, Senhor, envia um homem num cavalo branco para me dar uma revelação. Você fica místico, né? Místico. Olha, Senhor, se amanhã o sol nascer
roxo eu faço. Você vira, como é que é o nome daquele lá das ovelhas lá? Que pediu as ovelhas malhadas? Gideão? Não me lembro. Deus deu uma ordem para ele e começou, né? Se amanhã tiver orvalho só lá dentro, lá fora, e aqui seco, eu faço. Aí Deus foi, lá fora estava molhado, dentro estava seco. Não, agora, se for o Senhor mesmo sobre para eu fazer isso, se tiver molhado aqui dentro e seco lá fora, tá bem só. Ah, tem as ovelhas. Se as ovelhas for assim, for assado, começou a dar um monte, né? E Deus foi respondendo para ele. É mais ou menos assim. Ô cabeção, acorda. Já dei todos os sinais que você precisava para resolver essa vida. Eu sei que não está querendo. Eu sei que não está querendo. Mas nós precisamos entender isso, irmãos. Que tudo que Deus faz, tudo que move o nosso coração para se aproximar de Deus e do caminho perfeito que Ele tem, começa por Ele. Começa por Ele. Mas nós temos que entender também que existem os filhos da perdição. Como dizem Romanos, aqueles ao qual o Senhor entregou as suas próprias paixões. Então, se você não sente nada de melhora, irmão, e tem, eu já ouvi isso, né? O irmão um irmão abençoado aí, abençoado entre parênteses, que estava orando, e Deus falou para ele que ele não precisava melhorar mais em nada. Acredita nisso, irmão? Impressionante ele, né? Não, que eu estava orando e Deus me revelou que eu não preciso mais melhorar em nada. Olha, irmão, você é a quarta pessoa da Trindade. É uma honra conhecê-lo, né? Ele veio direto do céu, caído do céu. Então, tudo que você vê de bom em mim é Cristo, irmãos. É Cristo. Tudo que eu vejo de bom em você é Cristo. Tudo que você vê de ruim em mim sou eu mesmo, na minha natureza caída e pecaminosa. E tudo que eu vejo de ruim em você também, eu sei que é você mesmo, né? Não vem falar com o Satanás, não, irmão. É você mesmo. Coitado do Satanás. Você é o advogado do diabo hoje. Olha que situação, irmãzinho. Pensa, defendeu coisa ruim. Mas não é não. É porque é a pura verdade, irmãos. Que muitas vezes o que nós fazemos de ruim não é porque o Satanás invadiu nossa mente. Não. É porque a gente já queria fazer mesmo. E não desenvolveu. Não posso fazer isso. Tem que desenvolver uma defesa contra isso. E não, a gente fica lá, né, a guerra vindo, tiro para todo lado, e a gente ali, despretensioso, né, aquela pessoa que não, tá tudo bem, o inimigo tá vindo com o arsenal russo, e você tá lá com arco e flecha. Você vai levar burdoado, irmãos. Então eu quero entregar essa mensagem para você hoje, a respeito do desenvolvimento. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva, cresça. Né? Seja um irmão que busque sempre crescer. Isso eu estou falando da área espiritual. Na área espiritual. Porque a igreja ela precisa desenvolver os crentes na área espiritual. Agora, você pode expandir isso também para a sua vida pessoal. Para a sua vida pessoal. Irmão, eu estou pensando em fazer um curso aí. Estou pensando em me profissionalizar, investir em alguma coisa. Estou pensando em fazer alguma coisa aí que me ajude, que ajude a minha família. Assim também o faça. Assim também o faça. Né? Busque naquilo que for possível, que tiver ao seu alcance, dentro de uma direção de Deus, procure crescer. Né? Não fique aquela vida inteira estagnada, não. Procure o crescimento, porque isso também, toda riqueza, ela é um dom vindo de Deus para a prosperidade. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa mensagem. Eu peço que você, né, fique de pé nessa noite em nome de Jesus. E nós vamos orar. Orar pela igreja, orar por você. E que você possa crescer e desenvolver a sua salvação.